Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai fazer a nossa 18ª aula, exposição. O tema vai ser médiuns e mediunidade e dai de graça o que de graça recebestes. Vamos serenar nossos corações, quem quiser fechar os olhos pode fechar. Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, pedindo ao Mestre Jesus que abra esses trabalhos, esse estudo, que os trabalhadores de luz, espíritos abnegados, amorosos e misericordiosos estejam conosco todos os momentos de nossa vida, nos instruindo, nos auxiliando, sugerindo bons pensamentos e bons sentimentos. Que seja feita sempre a vontade do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciando nosso tema de médiuns e mediunidade, falando um pouquinho sobre o que Emmanuel traz no livro Mecanismos da Mediunidade. Na introdução mesmo, escrito Mediunidade, ele abre esse livro trazendo para a gente, eu peguei um trecho falando sobre a mediunidade desde sempre na existência humana, né, na civilização humana. Acena-nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas, a repontarem da história, todavia, onde a mediunidade atinge culminâncias é justamente no cristianismo nascituro. Toda a passagem do mestre, inesquecível entre os homens, é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. E continuando-lhe o ministério, os apóstolos, que se lhe mantiveram leais, converteram-se em médiuns notáveis no dia de Pentecostes. Aqui Emmanuel já fala para a gente que médium existiu sempre. Sempre existiram médiums. O cunho de médium e mediunidade foi dado com Allan Kardec, na codificação trazida dos espíritos através de Allan Kardec. No item 159, Kardec ele faz uma definição do que é médium. Toda pessoa que sente a influência, esse sente é que tem a percepção, a capacidade, a consciência, né? Uma sensibilidade física ou moral da influência de espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio. E são raras as pessoas que não possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. A gente vai agora estudar o que os continuadores, os estudiosos trouxeram. Aqui no cantinho superior da tela, eu vou falar para ficar mais visível mesmo, eu trago sempre os livros que eu trouxe o trecho. De onde eu trouxe o trecho, que eu extraí o trecho do livro, tá? Já é a bibliografia para que a gente possa estudar mais, pegar toda o livro e ler futuramente, né? No sentido expresso da palavra, Caibachuta eu traz, médium quer dizer intermediário, agente, instrumento. O espiritismo, que é o espírito de verdade, prometido por Jesus, tem por escopo um ponto em que se mira, né? O alvo, tem um escopo, o alvo, como dissemos, para fazer reviver a palavra do Cristo e esclarecer os homens sobre o outro mundo, a imortalidade da alma, a sobrevivência humana. Não pode deixar, portanto, de submeter aos métodos e processos exigidos pela ciência positiva para o estudo dos seus fenômenos. Então, o médium ele vai trazer, ele tem essa, não é simplesmente
dar passividade para a psicofonia, para a psicografia ou curas. Ele tem por alvo reviver a palavra do Cristo e esclarecer os homens, todos os homens, sobre, né, a vida após a morte do corpo físico, a imortalidade da alma, a sobrevivência humana, a pluralidade dos mundos, todos os princípios trazidos pelo Espiritismo, através desse estudo, né, dessa ciência, também com a parte de socorro, o auxílio mediúnico, mas trazendo esse esclarecimento, porque Jesus, em todo a sua missão, ele veio esclarecer, confortar, consolar, curar alguns, mas esclarecer, ensinar, né, sobre essas verdades do outro mundo, do mundo espiritual. Emmanuel traz para a gente que os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgata, sob o peso dos severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Essa é uma definição que nos chama a uma responsabilidade muito grande. E ele continua. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos de poder, autoridade, fortuna, inteligência, e que regressaram ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São as almas arrependidas, que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e condenável insânia. Carbachuto fala da mesma forma que a física, a química, a botânica, a astronomia têm seus aparelhos apropriados, segundo as necessidades dos seus estudos, o espiritismo tem um aparelho, um instrumento que é o médium, com o qual estuda a alma e suas manifestações. Caibar continua falando, uns têm a palavra da sabedoria, outros da fé, outros promovem operações maravilhosas, outros têm os dons de curar, variedade de língua, interpretação das línguas, o dom de discernir espíritos. E é preciso, porém, que cada um de nós procuremos em nós mesmos para saber o dom que possuímos, a mediunidade que nós temos, para a gente começar o estudo. O estudo preliminar do Espiritismo é indispensável para a boa obtenção e compreensão das manifestações. Em todas as ciências, em todos os ramos dos conhecimentos humanos, a prática ela não dispensa a teoria. Para que a gente possa ser assertivo, educar a mediunidade, em toda educação tem a sua parte teórica. É a prática em consonância com a teoria. Tarefa mediúnica, no fundo, é consagração do trabalhador ao ministério do bem. O fenômeno dentro dela surge em último lugar, porque, antes de tudo, representa caridade operante, fé ativa e devotamento ao próximo. Emmanuel já trouxe naquele trecho que eu nem comentei, de tão... Ele deixa a gente sem... Não precisa de comentários, né? De tão completo que ele já é. Ele traz que nós somos médiums, que na grande generalidade os médiums são seres falidos. Então, não é o fenômeno, é importante o auxílio, claro. Jesus ele promovia as curas, a reparação física e curas espirituais, mas todo o objetivo, todo o escopo do cristianismo era em
consolar, né? Mas esclarecer, trazer essa informação de todos os princípios que o Espiritismo traz para a gente, né? Que nós já falamos lá. E isso é a representação da caridade. Nós somos instrumentos de que confiamos nesse cristianismo, nesse evangelho, nesses ensinamentos do Cristo, e nos devotamos ao próximo, levando essas informações com a máxima honestidade que tiver, né? Sem deturpações, sem dogmas, sem misticismos, livre desses preconceitos. Examina os teus desejos e vigia os seus pensamentos, porque onde situar o seu coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem função que lhe corresponde. Tudo na vida é afinidade, comunhão, sobre as leis magnéticas que lhe presidem os fenômenos. Tudo gravita em torno dos centros de atração, sustentação de forças determinadas e específicas no plano em que evoluímos para a ordem superior. A mediunidade não pode igualmente escapar a semelhantes impositivos. Então, almas ignorantes atraem criaturas ignorantes. Doentes afinam-se com doentes. Onde estiver os nossos pensamentos, lá está, né, o nosso coração. Nós temos que perceber, ter esse entendimento e fazer as mudanças que nós temos condições de fazer, né? Que nos é cabível. Muitos companheiros solicitam orientação do céu para a vitória nas provas da terra. Em verdade, não necessitamos tanto de novos roteiros esclarecedores, e sim de ação mais intensiva na obra edificante do bem. Nós já temos muitas informações, nós temos que recuperar esse cristianismo primitivo, entender Jesus na sua verdade, na sua pureza, para a gente estudar, entender, colocar na nossa vida as atitudes que ele trouxe, né? Os ensinamentos que ele viveu. O uso da mediunidade não oferece perigo. O abuso, sim, é perigoso. Tudo precisa ser bem aplicado. O próprio alimento com que nos alimentamos, tomado em excesso, produz indigestão. Quem já exerce essa parte mediúnica num centro espírita, um centro sério que segue a doutrina, os ensinamentos de Kardec, tem o dia, o horário, a quantidade de horas adequadas para fazer isso, né? É nos orientado para que nós não façamos em casa, porque o centro espírita é um local já com asepsia espiritual, onde os trabalhadores da espiritualidade de luz estão ali fazendo o que é necessário. Em casa, nós estamos, nossa casa nem tem outras pessoas que dividem o mesmo teto conosco, não comungam dos mesmos pensamentos, das mesmas atitudes, ou mesmo nós, que não estamos vibrando sempre no mesmo, na mesma frequência, né? Sempre estamos ali em altos e baixos. Então, não é um local propício para psicografar, psicofonar, da passividade. É sugerido que faça-se no centro espírita, no horário, no local determinado, com assiduidade, com disciplina, seguindo as orientações de Kardec, dos seus continuadores. Mais para frente eu vou trazer um livro do André Luiz, que é classificado como repórter da espiritualidade, então ele traz de lá da espiritualidade as dificuldades que eles enxergam para que nós possamos fazer na vida dos médiuns, né, as dificuldades na vida dos médiuns, para que nós possamos fazer da melhor forma o trabalho que a gente veio proposto a fazer de auxílio. O médium não é mestre, não é professor, mas é um discípulo. Quando Jesus
instituiu a grande lei espírita, os discípulos que o acompanhavam estudaram e submeteram-se à disciplina. E só depois de haverem assimilado a doutrina em suas fases, filosófica e prática, é que começaram sua relevante missão. Só lá depois, quando Jesus já foi crucificado e voltou, né, através das aparições, e em Pentecostes, que foi feito essa liberação nessa grande lei espírita, e aí os discípulos, os apóstolos, no caso, já começaram a curar, a fazer os acolhimentos na casa do caminho, né? Por isso que nós precisamos estudar Jesus, saber como é que funcionou naquela época, já Jesus trazendo esse entendimento de colocar na nossa vida, de nos melhorarmos, nos limpar esse vaso que somos nós, das nossas dificuldades, ver o que eu estou emanando, quais são os sentimentos que estão ali dentro de mim, meus pensamentos, minhas atitudes, e modificando isso para que eu tenha realmente condições de ajudar, de auxiliar, de ser um instrumento da espiritualidade de luz, e não das trevas. Aqui nos Domínios da Mediunidade, nesse livro que André Luiz trouxe através do Chico, tem esse trecho de quando André é convidado a participar para um curso de ciências mediúnicas. O instrutor, ele traz para a gente essa informação. Meus amigos, falou com segurança, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Nossa mente é deste modo, dessa maneira, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, que a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Continua ele. A ideia é um ser organizado por nosso espírito. Aqui o pensamento dá forma, e a qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto de nossas ideias, resulta a nossa própria existência. Então, do conjunto das nossas ideias, nós estamos vendo que pensamento que eu estou emanando, qual é o pensamento que está sendo priorizado na minha vida. Através da qualidade dos nossos pensamentos, vou ver o que sentimento está preponderando em mim. Se são pensamentos positivos, ou se são pensamentos e sentimentos negativos. E essas são as ideias que são plasmadas através da nossa mente. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos atraídos por eles. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Outro livro do André Luiz, trazendo essa fotografia da espiritualidade de uma sessão mediúnica, nesse capítulo Desenvolvimento Mediúnico, no livro Missionários da Luz, André traz diversas dificuldades, junto com os instrutores, diversas dificuldades dos médiums numa sessão mediúnica, um trabalho mediúnico. Eu peguei essa história de uma médium, né? É muito lenta, o instrutor falando, o Alexandre, é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e uma gota de ação. Alguns pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação,
esforço, perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. Luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, atencioso acrescentou: repare nessa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento mediúnico de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental. E desde o primeiro instante, notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Aqui nós vemos, nesse caso, a dificuldade de uma trabalhadora em excessos no vício da glutonaria, do comer compulsivo. Mas nesse mesmo capítulo, a gente tem exemplo de um outro trabalhador que tem problema com álcool, com vícios com álcool, o outro com sexo. E todos esses vícios, esses excessos, atrapalham na hora de exercer o trabalho mediúnico. E também os dos pensamentos, os dos sentimentos, né, que nós já vimos anteriormente. Eu vou trazer agora um livro, que é o livro Desobsessão, que é do André Luiz, trazido pelo Chico, onde ele acompanha as dificuldades diárias de todos os trabalhadores da área mediúnica, e ele traz de forma simples, pequenininha, assim, é um livro pequenininho e bem simples, as maiores dificuldades que os médiums têm para desenvolvimento, para a educação dessa faculdade mediúnica, para esse trabalho que nós viemos predispostos, né? E ele traz esse livro para a gente poder ter mais assertividade, para a gente poder fazer, por exemplo, uma situação, você está saindo para ir para o trabalho mediúnico, aparece uma visita, a gente fica rendido. O que eu faço? Jesus falava para não fazer o outro que eu não quero que faça para mim, eu vou deixar a pessoa aqui? Olha o dilema. E lá no livro ele fala essas pequenas situações para a gente ter mais assertividade. Fala da alimentação, fala do preparo, fala que nós somos médiums 24 horas por dia. É muito importante nós termos essas informações, né? E André Luiz, ele participou em loco nessas reuniões mediúnicas, vendo da parte espiritual o que acontecia aqui na parte encarnada, né? Qual era a dificuldade que a gente tinha. Tem um livro também que eu não coloquei como bibliografia, mas é o livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. Ela é uma médium, uma das médiums que é considerada uma das melhores médiums no sentido assim de ser, não melhores de melhor mediunidade, mas ela de ser preparada, de ser uma referência de médium como o Chico, né? E esse livro, Memórias de um Suicida, são situações de espíritos suicidas, e dentro desses espíritos suicidas, um deles, que é o espírito que trouxe, através da Ivone, esse livro, ele mostra o que acontece, quais as dificuldades também na área mediúnica para o médium. Qual a dificuldade da parte espiritual em conseguir médiums que estão levando a sério a mediunidade, trabalhando, né, entendendo o que veio fazer aqui, né? Igual o Emmanuel já deu um sacode na gente ali, falando que médium não é missionário, nós viemos aqui para resgatar débitos difíceis. Só que com essa informação, através dos estudos, a gente já se coloca no lugar, opa, peraí,
Eu tenho que ver o que eu sou, porque senão a gente se ilude achando que nós somos missionários. Vamos ser? Vamos ser. Mas cada um vai se conhecendo e pode existir. Claro que pode existir missionário aqui ouvindo as nossas aulas, mas a grandiosidade, a grande maioria são médiuns falidos, diz Emmanuel. No livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, eu peguei um grande trecho dele. Ele traz para a gente a mediunidade com Jesus, que esse é o nosso alvo, né? Esclarece os instrutores espirituais que é a mente a base de todos os fenômenos mediúnicos. Nós já ouvimos. Assim sendo, a natureza dos nossos pensamentos, mais uma vez pensamentos, o tipo de nossas aspirações e o nosso sistema de vida a se expressarem por meio de atos, palavras, pensamentos e atitudes determinarão, sem dúvida, a qualidade dos espíritos que, pela lei das afinidades, serão compelidos a sintonizarem conosco, nas tarefas cotidianas, especificamente nas práticas mediúnicas. Cada um de nós terá de construir a sua própria edificação. Essa transição inevitável da era da matéria para a era do espírito pode começar a ser efetivada. Agora, gente, humildemente, silenciosamente, mas perseverantemente, no mundo interior de cada um de nós. Este processo renovador se verificará indubitavelmente na base da troca ou substituição dos nossos sentimentos. Modifiquemos os hábitos, aprimoremos os sentimentos, melhoremos o vocabulário, purifiquemos os olhos, exerçamos a fraternidade, amemos e sirvamos, estudemos e aprendamos incessantemente. Quando o médium guarda a noção de fragilidade, de pequenez, pela convicção de que é uma alma em processo de redenção e aperfeiçoamento, pelo trabalho e pelo estudo, está se preparando com segurança para o triunfo nas lides do Espírito Eterno. A gente cai menos em mistificação, em obsessão, em subjugação. Aqui eu trouxe um quadro do objetivo da mediunidade, né? Em síntese, na prática com Jesus, para os encarnados. É a cooperação com os encarnados e desencarnados no serviço de reconforto e esclarecimento. É a autoeducação pela renovação dos sentimentos, aproveitamento das mensagens de elevado teor. É a construção de afeições preciosas no plano espiritual, consolidando, assim, as bases da cooperação e da amizade superior, nos fazendo partícipes da família universal. Para os desencarnados, esse mediunismo é uma preparação de facilidades para os que tiverem de reiniciar o aprendizado pela reencarnação, mediante o auxílio aos atuais desencarnados. É o auxílio a reencarnados e desencarnados no esforço de libertação das telas da ignorância e do sofrimento. É uma transmissão aos reencarnados dos esclarecimentos edificantes dos grandes instrutores que operam com Jesus na redenção da humanidade. Então, podemos e devemos distinguir a mediunidade da seguinte forma: aquela que se exerce em função de objetivos superiores, mediunidade com Jesus. Aquela que se exerce em função de interesses inferiores, mediunidade sem Jesus. Vamos prestar atenção na que a gente está exercendo, para quem que a gente está trabalhando. Espiritismo é uma coisa, a mediunidade é outra. O Espiritismo, como doutrina codificada, estabeleceu normas para o exercício da mediunidade. Toda prática mediúnica que foge a tais normas não podem nem deve receber
a denominação de prática espírita. Lá no início, quando a gente abriu essa exposição, a gente viu, através do prefácio de Emmanuel, falando que, desde sempre, em toda a civilização humana, existiu médium e mediunidade. Os termos, os nomes médium, mediunidade, espírito, espiritismo, foram cunhados por Allan Kardec, com a codificação. Mas só podemos considerar espiritismo e nos considerarmos espíritas se estivermos seguindo a codificação trazida através dele pelos espíritos. Fora isso, é mediunidade, que está em qualquer parte, seja na Igreja Católica, protestante, em qualquer lugar. Leon Denis, ele fala que a boa mediunidade se forma lentamente, no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e dos tumultos das paixões. O invisível só se revela ao homem solitário e recolhido. Platão recebeu suas inspirações no monte, lá no Ímito. O Moisés recebeu o Decálogo no monte, no Sinai, sozinho, solitário. Maomé recebeu lá no Monte Hira suas inspirações. Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, ele se recolheu no Monte das Oliveiras, e a prática dele de meditação, de recolhimento, essa oração e meditação com Deus, era sempre. Ele sempre estava num monte, solitário, recolhido. Não é um isolamento da sociedade, é um recolhimento solitário, estudo, para um fim de estudo, de me conhecer, de nos conhecermos a nós mesmos, nossas dificuldades. No barulho, no mundão, a gente vai no efeito manada, a gente não pensa, não percebe, não se percebe, vai naquele mundão, né? E entrando na parte B, dai de graça o que de graça recebestes, Emmanuel traz para a gente a faculdade de curar, para manter-se íntegra, não deve permanecer precavida tão somente contra o pagamento em dinheiro amoedado. Essa faculdade de curar se generalize aí, coloque a faculdade mediúnica. Então, não é só com relação ao dinheiro que nós temos que nos precaver. Também temos que nos precaver de outras gratificações negativas, a que nos cabe renunciar, a fim de que não sejamos corroídos por paixões arrazoadas que começam nos primeiros sinais de personalismo excessivo. Uma atitude em que nós achamos que o nosso ponto de vista é referência de tudo que ocorre à nossa volta. Imprescindível sabermos olvidar o vinho venenoso da bajulação, a propaganda jactanciosa, né? Que ou quem se manifeste com arrogância e que se ache em alta opinião de si mesmo. Orgulhoso, né? O perigoso elixir da lisonja e a aprovação alheia, como paga espiritual. Quem se proponha a auxiliar aos enfermos, há que saber respirar no convívio da humildade sincera, equilibrando-se cada instante na determinação de servir. Isso nós só podemos saber quais os perigos envolve a minha mediunidade se nós não nos conhecermos. Por isso esse conhece-te a ti mesmo. Em que nível está minha vaidade? Em que nível está meu orgulho? Em que nível eu quero aplauso? Eu quero essa bajulação? Em que nível está meu milindre quando alguém me dá alguma sugestão ou me corrige? Médium, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio, diz Emmanuel. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada. E muito se pedirá aos que muito receberam.
Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa que foram chamados, buscando para alicerce, perdão, eu vou ler novamente, todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa a que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando alicerce de suas vidas, o ensinamento evangélico em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e da sua amplitude, a verdade contida na afirmação do Mestre. Dai de graça o que de graça recebestes. Eu vou trazer um trecho da Gênesis, que eu vou ler fielmente, falando sobre Jesus, o maior dos milagres que Jesus fez, que atesta verdadeiramente sua superioridade, é a revolução que seus ensinamentos fizeram no mundo. Apesar da exiguidade de seus meios de ação, em efeito, Jesus, desconhecido, pobre, nascido na condição mais humilde, entre um pequeno povo quase ignorado, e sem preponderância política, artística ou literária, pregou apenas 3 anos. Durante esse curto espaço de tempo, ele é menosprezado, é perseguido por seus concidadãos, caluniado, tratado como impostor, é obrigado a fugir para não ser apedrejado, é traído por um dos seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que cai nas mãos dos seus inimigos. Ele só fez o bem, e isso não o colocava ao abrigo da malevolência, que usou contra ele os próprios serviços que prestava. Condenado ao suplício, reservado aos criminosos, morre ignorado do mundo, porque a história contemporânea cala-se a seu respeito. Não há nada escrito, e, entretanto, ajudado por alguns homens obscuros como ele, sua palavra foi suficiente para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo todo-poderoso e se tornou a bandeira da civilização. Tinha, pois, contra ele tudo o que pode fazer os homens fracassarem, em razão pela qual dizemos que o triunfo da sua doutrina é maior do que seus milagres. Ao mesmo tempo que prova sua missão divina, se em lugar de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele só tivesse oferecido à posteridade alguns fatos maravilhosos, provavelmente, na atualidade, seu nome seria muito pouco conhecido. Então, que possamos, honestamente, sinceramente, perseverantemente, buscar Jesus, né? Conhecer Jesus, ter contato, recuperar os ensinamentos do Cristo, trazer a luz, dividir com todos que estão à nossa volta, seja encarnados ou desencarnados, na hora do evangelho no lar, na hora de uma prece, na hora de conversar com um amigo, acolher qualquer pessoa, na hora que nós estivermos nos conhecendo, trazer Jesus para nos acolher, porque não é fácil a reforma íntima, não é fácil modificar nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas falas, deixar de ser esse homem velho é difícil, nós precisamos trazer Jesus para perto da gente, a cada dia. Então, que possamos recuperar esse cristianismo primitivo, que possamos fazer esse trabalho, usando essa ferramenta que temos, que é a mediunidade, auxiliando os irmãos que já desencarnaram, que não estão entendendo, através de uma prece, através de uma mudança nossa, né? Então, que eu desejo do fundo do coração que possamos sempre estarmos juntos, melhorando juntos,
cada dia um pouquinho mais. Eu vou deixar uma reflexão para que a gente possa estar vendo em como a gente pode, qual a importância, né, de se conhecer a si mesmo para alcançar essa mediunidade gloriosa. Como é que a gente chega até esses espíritos superiores? A gente trabalha com eles, sejamos merecedores. Como é que a gente pode fazer? Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, estudando junto com vocês, aprendendo, melhorando cada dia mais. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.